Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro, os campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, Brasileirão 2019, 31ª rodada. Terminando essa, falta apenas 7. Quarta-feira tivemos 6 jogos e nesta quinta-feira 4 jogos e com um placar surpreendente. São Paulo 0, Fluminense 2. Surpreendente. Com esse resultado, atrapalhou muito um time que a gente vai falar agora. Vamos falar do clássico carioca entre Botafogo e Flamengo no Engenhão, com todos os problemas que teve. Alguns eu não concordei e não vou concordar nunca. Outras coisas que aconteceram achei completamente normal. Eu sei que, antes de eu começar a gravar aqui, eu sei que houve problemas dentro do vestiário, lá com dirigente, um tumulto generalizado, que isso foi provocado. Uma coisa é você incentivar o seu time. Outra coisa é você incentivar a violência. E algumas declarações, algumas situações que aconteceram, não foi para incentivar o time do Botafogo, foi para incitar a violência. Poderia ter dado M. Sei que teve o problema do Valentim lá com o Pablo Mari, que na minha concepção, o torcedor do Botafogo pode não entender, mas na minha concepção, o Valentim estava errado, ele tentou ganhar um tempinho ali, deixava a bola passar, tá? Ele não tem nada de inocente, o Valentim. Depois teve um problema no final lá com o treinador do Flamengo, com o super-herói Carly, que se esse Carly jogasse o que ele fala, o que ele peita, o que ele tenta intimidar, ele seria o melhor zagueiro do planeta. Seria o melhor zagueiro do universo. Ele seria titular disparado da seleção da Argentina. Na Argentina, ninguém deve nem saber que ele existe. De tão ruim que essa criança é. Mas reclama e fala com a barbaridade. Pelo que parece, também o Jorge Jesus jogou uma piadinha pra ele, também não tinha que jogar piada nenhuma. O Jorge Jesus, o cara tá de cabeça quente, o Jorge Jesus também tá errado. Então, pra mim, o Jorge Jesus errou e o Valentim errou também. Os caras estão de cabeça quente, não tem que jogar pilha, não tem que piorar a situação. Tudo bem que no caso do Valentim o jogo tava correndo e no caso do Jorge Jesus o jogo tinha acabado, mas pior ainda, tinha acabado, o Botafogo tinha acabado de perder e provavelmente estava sabendo que tinha entrado na zona de rebaixamento. Então a gente vai falar sobre isso tudo aqui. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo e do Botafogo, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Então vamos lá, placar do jogo. Flamengo 1, Botafogo 0. Botafogo teve um jogador expulso no segundo tempo, bem expulso. Bom, aí a gente vai pegar aqui algumas estatísticas. Primeiro, chutes a gol. Botafogo fez 5 e o Flamengo fez 18. Ah, Magalhães, mas é porque o Flamengo teve um jogador, o Botafogo teve um jogador expulso. Bem, mas a gente já viu times que jogaram com um a mais e não conseguiu dar um chute e perdeu até o gol. Chutes a gol, 2 do Botafogo e 3 do Flamengo. Ou seja, o Flamengo chutou 18 vezes, mas em direção ao gol foi 3. O Flamengo não fez uma grande partida. Mas o Botafogo também, em boa parte do jogo, até quando estava 11 contra 11, também não quis jogar. A grande parte do jogo, o Botafogo quis tentar não deixar o Flamengo jogar. E a gente vai chegar lá porque, para mim, houve um erro de estratégia ou de pensamento dos jogadores ou do Valentim. Posse de bola, 70 para o Flamengo, 30 para o Botafogo. Passes precisos, 86 do Flamengo e do Botafogo. Olha só, o Botafogo ficou 30% com a posse de bola.
E dos 30% de posse de bola que o Botafogo ficou, o Botafogo só acertou a metade, ou seja, errou muito passe. Faltas, o Botafogo fez 16 e o Flamengo 14. Cartões amarelo, 4 do Botafogo. Cartões vermelhos, 1 do Botafogo. O Botafogo teve 1 escanteio, o Flamengo teve 10 escanteios e 2 cartões amarelos. Ou seja, na bola, o Flamengo foi melhor. O Flamengo fez uma grande partida técnica e taticamente? Não fez. Mas não foi das piores. E eu discordo quando fala que é mais fácil você jogar com um time com 10 do que com 11. Eu discordo. É mais fácil você jogar quando está 11 contra 11. Porque quando está 10, quando está 11 contra 10, o time que está com 10, a tendência é ele fazer 2 muros. Então você vai ter mais dificuldade de fazer o gol. Quando está 11 contra 11, não. O time até vai querer sair um pouquinho mais, vai se expor um pouquinho mais, vai tentar um contra-ataque um pouquinho mais e pode perder a bola e dar espaço para o adversário. Agora, quando está 10 contra 11, o time tecnicamente mais fraco, ele vai plantar lá atrás porque o resultado bom para ele é o empate naquele momento. Já é tecnicamente mais fraco, com 1 a menos, o empate cai do céu. Então, eu discordo na maioria das vezes que fala, é mais fácil, você tem, o jogador, o time estava com 10 e a gente não conseguiu. É porque o time que está com 10, se estiver bem postado, fica mais difícil. Então, tá aqui a estratégia. Bom, o Flamengo jogou melhor? Jogou melhor do que o Botafogo. Até porque o Flamengo tem mais time, é mais qualificado, trabalha melhor a bola, fica mais com a bola. Mas vamos por parte. O início do jogo, metade do primeiro tempo, o Botafogo surpreendeu. Mas na minha concepção, eu já estava vendo isso, eu já estava pensando no segundo tempo. Nem em jogador expulso, mas pensando nisso no segundo tempo em relação a quê? O time do Botafogo adotou a estratégia de, já que não dava na técnica, vamos ser honestos, não dá para comparar a técnica do time do Flamengo com a do Botafogo. Já que não dava na técnica, o Botafogo optou por ir na vontade, na garra, na luta. E isso foi tudo criado já com os dirigentes, o Botafogo, o diretor, o treinador, vamos lutar, fizeram um negócio legal, parabéns ao Botafogo, trazer a sua torcida para o estádio, que a torcida do Botafogo não vai. Ninguém ama como a gente, pô, legal isso aí, legal. A torcida do Flamengo, os dirigentes do Flamengo ficaram chateados que queriam estádio meio a meio. Problema da torcida do Flamengo, problema da direção do Flamengo. O mano de campo é do Botafogo. O Botafogo, por lei, tem que dar 10%, ponto. Para mim, o Botafogo fez certo, deu os 10% e acabou. Ah, mas o Botafogo não tem dinheiro, tá com a torcida do Flamengo ia ter mais uma renda. Mas não interessa, o Botafogo agora não está pensando no dinheiro. O Botafogo está pensando nos pontos para não cair. Então ele queria a sua torcida. Lotou o estádio? Não. A torcida compareceu do jeito que a diretoria imaginou? Não. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver. Aqui não tem, infelizmente. Eu queria ver aqui, que eu acho que o Nilton Santos, acho que tem 40 e poucos mil lugares, se eu não tiver enganado. Eu acho que é isso, acho que tem 40 e poucos mil lugares e teve 23 mil, ou seja, teve a parte do Flamengo, mas não ficou cheio o estádio. Não ficou cheio, por quê? A totalidade da torcida do Botafogo, que foi incentivada aí, não foi. A torcida do Botafogo também não deu o apoio que os dirigentes esperavam. Se você olha para o estádio, tinha um monte de espaço vazio. Mas o Botafogo tem o seu direito. Ele trocou o dinheiro
por um apoio para o time conseguir ganhar. Até aí, para mim, o Botafogo fez certo. Tá precisando de dinheiro? Tá. Mas se cair é pior. Então, colocou essa pilha, colocou o amor, a vontade, o escudo. Os jogadores entenderam. Só que o time do Botafogo trocou essa vontade, essa dedicação, essa correria que o time do Botafogo, durante os 30 minutos, correu pra caramba. E isso dificultou o Flamengo. E essa correria que o Botafogo fez marcando o time do Flamengo, deu ao Botafogo algumas situações. Tudo bem que o Botafogo só tinha uma saída de bola, era com o Luiz Fernando. Pegava a bola, bum, pro Luiz Fernando. Era a única jogada que o Botafogo tinha. O Botafogo só tinha duas jogadas, duas estratégias. Bola longa no Luiz Fernando, nas costas ou do René ou do Rafinha. E a outra era correr o máximo que pudesse para não deixar em momento nenhum jogador do Flamengo livre. Foi quase que uma marcação homem a homem. Então o time do Botafogo estava correndo o tempo inteiro, mas estava na cara que o time do Botafogo não ia conseguir fazer isso o tempo inteiro, filho. Não ia morrer, como cansou no segundo tempo, até porque ficou com um a menos, mas cansou no segundo tempo. Mas no primeiro tempo o Botafogo já começou a demonstrar que estava começando a cansar. Mas o Botafogo foi muito valente. Com o Luiz Fernando, teve uma chance com o garoto lá o centroavante que o Diego Alves pegou. Teve uma bola na linha de fundo que cruzou para trás, que foi o Rafinha que tirou também. Ou seja, o Botafogo criou algumas oportunidades. As 5 oportunidades que o Botafogo teve e as 3 em direção ao gol foram no primeiro tempo. Então, nesses 30 minutos que eu estou falando, o Botafogo, tecnicamente, sim, não foi esplendoroso, porque nunca foi. Mas correu muito, se dedicou muito e tinha uma jogada que era no Luiz Fernando. Porém, algumas coisas saíram do ponto. Por causa dessa vontade do Botafogo, o Botafogo estava entrando muito junto na bola. E muitas das vezes estavam exagerando na força. O que acontece? O Botafogo começa a chegar muito junto, o adversário vai começar a chegar junto. Mas, se você perceber o jogo, teve determinado momento, principalmente no primeiro tempo, que quando chegava no confronto, o time do Botafogo estava ganhando todas. Porque o time do Flamengo, a impressão que eu tive, que nitidamente eles estavam com medo de se machucar. Porque o time do Botafogo estava entrando com pé de ferro danado, ou vai ou racha. E o time do Flamengo ficou em determinado momento que começou a ficar com medo de se machucar. Só que depois, esse negócio de, de um lado, do outro para bater, a gente só conheceu uma pessoa, só um ser de luz que fez isso. O restante, filho, não faz isso não. Vai batendo, vai acabar tomando. E foi o que aconteceu. E uma outra estratégia. Então, para mim, o Botafogo começou a errar um pouquinho na chegada. Estava chegando duro demais. Só para você ter ideia, para depois não falar que eu estou reclamando à toa, com 15 minutos de jogo, o departamento médico do Flamengo já tinha entrado 5 vezes dentro do campo. 5! Se você pegar aqui, como eu li, o time do Botafogo tomou 4 cartões amarelos. Olha lá. Fernando, que era lateral, tomou cartão amarelo. Carlos tomou cartão amarelo. Gabriel tomou cartão amarelo. Luiz Fernando já tinha tomado cartão amarelo e foi expulso. O único do sistema defensivo que não tomou cartão amarelo foi o Yuri. Então estava pegando muito pesado. Do lado do Flamengo teve, se eu não estiver enganado, foi o Paulo Maria e o Rafinha. O Rafinha por uma entrada por trás. Então, essa tática do Botafogo de chegar muito junto, acho que exagerou um pouco.
Dava para o Botafogo ter tentado jogar mais bola, mas o Botafogo entrou com a estratégia de correr, lutar, que de repente fazia um gol. E só que exagerou, na minha visão, exagerou um pouquinho na dose. E uma outra situação, meu amigo torcedor botafoguense, eu vou falar de novo. Se o Carly jogasse o que ele peita os adversários, meu irmão, se o Carly jogasse na época do Serginho Chulapa, ele já tinha tomado uma tapa na cara. Porque ele não joga nada. O Botafogo merece um zagueiro. O Botafogo merece um zagueiro. O Carly é ruim. Ele tenta se impor na força. Ele não joga nada. O gol do Flamengo foi em cima dele. Ele errou o tempo de bola, foi em cima dele. Ele reclama, ele tenta desestabilizar, porque ele é ruim. Ele é ruim. E o Botafogo, que teve grandes zagueiros, Mauro Galvão, teve o Gonçalves e outros tantos. Ter Carly é uma vergonha, esse cara é horroroso. Horroroso. Ele tenta se impor simplesmente pela força física. Simplesmente pela força física. É porque o time do Flamengo não é um time, sim, encrenqueiro, é um time mais ameno. Eu queria ver se alguém, uma hora, que esse Carly começasse a bater, o cara bater no peito e falar, meu irmão, é mesmo, tu é brabo mesmo? Vamos pra fora. Deixa o jogo acabar, apagou a luz, fica eu e você no meio de campo, que eu quero ver se tu é brabo mesmo. Não vai fazer, filho. Ronca demais porque não tem qualidade. Ele tenta impor, ele tenta, igual ele fez, ele tentou desestabilizar o Gabigol. Faz parte do futebol, mas isso é para quem joga pouco. Quem joga muito quer a bola no pé. Esse cara é horroroso. Esse cara não merece estar no time do Botafogo. Esse cara é horroroso. Ele é uma vergonha pro time do Botafogo. Ele não jogou a porra nenhuma, nada, e tentou o tempo inteiro. Ele deu uma sorte que não foi expulso. Deu uma sorte. Ele já começou reclamando. Meu irmão, o Botafogo não merece um cara igual esse cagalhão. Então teve essa tática. Não sei se foi pilha do Valentim. Se foi pilha do Valentim, ele mandou muito mal. Muito mal, não sei se foi. Então o Botafogo, nesses 30 minutos, criou algumas oportunidades. Poderia até ter feito um gol, mas jogada, o Botafogo não teve jogada. Era só no Luiz Fernando, que estava até conseguindo algumas coisas. Só que depois dos 25 minutos, o Flamengo começou, você via a diferença. O Flamengo começou a tocar bola, tocar bola, tocar bola. Começou a aparecer muito espaço pelo lado direito, com o Everton Ribeiro. O Flamengo começou a gerar a bola e começou a criar oportunidades. Bola aqui, bola ali. O sistema defensivo do Botafogo muito postado, mas você já começou a perceber que o Botafogo já não tinha mais força para sair. Já no final do primeiro tempo, você já via que o Botafogo já não tinha força de saída por contra-ataque. Por quê? Correu um absurdo e correu desesperadamente, sem estratégia nenhuma. Simplesmente correu para não deixar o time do Flamengo jogar. E o Flamengo foi fazendo o adversário correr. É a maior tática do Flamengo. Qual é a maior tática do Flamengo? É fazer o adversário correr e cansar. E o Botafogo caiu nessa. Correu. Se essa foi a estratégia do Valentim, ele escolheu a estratégia errada. Porque ele fez o time dele morrer em campo no segundo tempo. Então o Flamengo foi tocando. E terminou o 0-0. O jogo foi bom? Não. Muito pegado, muito batido, na minha visão. Algumas jogadas sem necessidade, fora do tom. Poderia ter machucado alguém. Mas dentro do futebol. Eu não sou futebol no Nutella. Para mim não é qualquer encostão que machuca, não. Mas vi uns exageros do time do Botafogo. No segundo tempo, nitidamente o time do Botafogo já veio mais cansado. E nitidamente o time do Botafogo veio para não perder. Porque percebeu que tinha cansado. Numa bola errada no meio de campo, o time do Botafogo toca muito mal a bola. Numa bola errada no meio de campo, o Flamengo recuperou, esticou a bola, deixa o Bruno Henrique dar um tapa na frente e não pega. A zaga do Botafogo, o time do Botafogo em si é muito pesado. O que aconteceu? O Fernando não teve jeito, viu que ele entra dentro da área, puxou ele, tomou o segundo amarelo, foi expulso. Aí ficou ataque contra a defesa. Botafogo todo atrás e o Flamengo tentando. O Botafogo não conseguiu um ataque no segundo tempo, não fez um ataque.
Ficou ataque contra a defesa do Flamengo, tentando, batendo, lado direito, lado esquerdo, lateral sobe. É que o lateral esquerdo do Flamengo não era o Felipe Luiz, é o René. O René é muito ruim, não consegue acertar um passe. Então é um a menos. E o Flamengo foi tentando, chutando, o Gabigol chutando, todo mundo chutando, e tomando falta e parando o jogo. E aí começou o cai do Botafogo, e cai ali, cai aqui, e hoje o problema com o Valentim. Mas o Flamengo tentando. Mas o Botafogo estava ali, dentro do possível, se segurando. Estava fazendo. Só que você ficar correndo 90 minutos atrás do adversário, você vai morrer. E você viu nitidamente que o time do Botafogo estava esfacelando fisicamente. O Jorge Jesus fez algumas mudanças, o Valentim também fez algumas mudanças, mas mais para se defender, porque não tinha como atacar. Ele fez algumas mudanças, eu particularmente, eu teria colocado o Diego. No lugar de quem eu não sei, mas eu tinha colocado o Diego. Quando ele colocou o garoto Lincoln, eu particularmente não gostei. Queimei minha língua, o moleque meteu o gol. Mas queimei minha língua, a gente não acerta sempre. Mas eu, na hora, eu não gostei. Depois, aí colocou o garoto lá, o Lucas Silva, aberto. Fez, na verdade, um 4-2-4, que ficou, ele tirou o Vitinho também, colocou o Bruno Henrique por um lado, o Lucas Silva por outro, e o Gabigol e o Lincoln enfiado, com o Everton Ribeiro por dentro, e o Arão e os laterais subiram. Se o Flamengo tivesse o Felipe Luiz, ia melhorar, que teria mais um a criar, porque o René é um a menos. O Flamengo foi tentando, e numa outra jogada rápida, de bola rápida, de tomada de bola do Flamengo, Everton Ribeiro, muito inteligente, conseguiu encontrar ali o Bruno Henrique, na jogada rápida. O Bruno Henrique, pela ponta, onde ele sabe jogar, tocou para o Lincoln, e o Lincoln acabou escorando, metendo a bola para dentro do gol. Merecida a vitória do Flamengo de 1-0, que foi o time que buscou o gol o tempo inteiro. O Botafogo tentou evitar a derrota, correu atrás do time do Flamengo quase que o tempo inteiro. Na minha concepção, errou um pouco na dose das faltas, não precisava aquela pilha toda, muito dessa pilha colocado, não sei se foi pelo treinador, mas por alguns jogadores, e um desses jogadores que colocou a pilha é esse Carly, que esse cara tem que sair do Botafogo. Tomara que alguém, em sã consciência, arrume um outro zagueiro, porque esse cara não joga nada, ele fala mais do que joga. E o Botafogo tentou, mas não conseguiu segurar a maior qualidade do time do Flamengo, principalmente que estava com -1. O jogo tecnicamente não foi bom, nem para um lado nem para o outro. O Flamengo um pouco melhor, porque tecnicamente e taticamente o Flamengo é melhor. Mas na minha concepção, se o Botafogo tivesse escolhido não a tática de ficar correndo atrás do Flamengo o tempo inteiro, e não ficar chegando duro igual um louco nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, talvez o jogo pudesse ser diferente. Ia ganhar, não sei, mas poderia ser diferente. Na minha visão, a tática escolhida pelo Botafogo foi errada. A tática do Botafogo matou o Botafogo já no primeiro tempo. O Botafogo ficou morto no final do primeiro tempo. Você já viu o time do Botafogo cansado, porque correu alucinadamente 20 segundos do primeiro tempo, desordenadamente, só para marcar e tentar fazer um contra-ataque igual um louco, e não tem preparo físico que aguente isso. E o preparo físico do Botafogo já não é isso tudo, até porque é um time pesado. Então, na minha visão, o erro tático do Botafogo foi crucial para a derrota. E também algumas situações de pilha exagerada que não precisa levaram a essa derrota do Botafogo e a vitória do Flamengo. O Flamengo não vai jogar sempre bem, não vai fazer show sempre, mas o importante é fazer os 3 pontos. Então, parabéns ao Flamengo. E o Botafogo, meu amigo torcedor botafoguense, você que riu de orelha a orelha e me criticou aqui quando eu falei que o Botafogo errou em mandar o Barrocas embora, e agora?
Pega o Botafogo com o Barrocas. O time do Barrocas tinha uma estratégia, tinha uma maneira de jogar. O melhor momento do Botafogo foi com o Barrocas. O Barrocas saiu, o Botafogo despencou. O time do Botafogo só não perde pro Avaí no segundo turno. Mas o Botafogo só tem 6 pontos no segundo turno. Horroroso. E a culpa era do Barrocas? Então, meu amigo torcedor, você que apoiou a saída do Barrocas, não reclama. Não reclama. Porque ficou muito pior sem o Barrocas. Isso está acontecendo com o Inter também. Então, meus amigos, um grande abraço. Até mais. Conto com a participação de vocês. E valeu. E agora o Flamengo está na contagem regressiva. Faltam 7 jogos não. Flamengo falta 4 jogos e meio para o Flamengo, se continuar vencendo, se tornar campeão. E o Botafogo entra na zona de abaixamento. E com o time que tem, acho difícil a missão do Botafogo. Muito complicado. A disputa do Botafogo é ali com o Ceará, com Fortaleza, com o Cruzeiro. E esses times são melhores do que o Botafogo. E com o Fluminense, que hoje ganhou, né? Um grande abraço, tamo junto, até mais. Valeu, fui!